Senhor presidente, a saga da Zona Franca continua. Está ficando cada vez mais clara a intenção do governo federal, do governo do presidente Bolsonaro, de prejudicar o único modelo de desenvolvimento que deu certo na Amazônia nos últimos 50 anos. É um absurdo o que nós estamos assistindo. Primeiro, houve a promessa de que a redução do IPI não afetaria a Zona Franca, que a Zona Franca seria exceção na regra da diminuição em 25% das alíquotas de IPI. Isso não foi cumprido, foi prometido numa quinta-feira e na sexta-feira, antes do Carnaval, saiu o decreto sem a exceção. E o ministro Paulo Guedes, que fez o decreto, no mesmo dia viajou para os Estados Unidos, foi passar o Carnaval lá, como que fugindo da responsabilidade. No outro momento, diante da movimentação das forças, a conversa do governador, de líderes empresariais como o doutor Antônio Silva, houve o compromisso de que seria, até o final do mês passado, haveria uma mudança de postura e haveria a exceção da Zona Franca. Posteriormente, havia uma votação para estabelecer o ICMS no valor fixo, mas o governo não tinha votos para aprovar essa medida nem na Câmara nem no Senado. E acordou com a bancada amazonense, fez uma negociação que a bancada aprovaria a tributação em valor fixo, em contrapartida, o decreto sairia, fazendo exceção à Zona Franca de Manaus. E aí, depois, o decreto não saiu, prorrogaram a redução por mais 30 dias, o que significa dizer, prorrogaram por mais 120, porque para diminuir tributo, você tem, ele passa a valer no outro dia, mas para aumentar ele só vale 90 dias depois da entrada em vigor. Agora começa a cair a máscara e estamos vendo qual é o real objetivo. Devo lembrar que em 2019 o Supremo Tribunal Federal, por 6 votos a 4, decidiu que os componentes fabricados na Zona Franca de Manaus geram crédito de IPI por aquelas empresas que adquirem esses bens intermediários que vão integrar um produto final. 6 a 4, o governo perdeu. O governo estava atacando a Zona Franca no plenário do Supremo, ao mesmo tempo que fazia juras de amor para a bancada, porque precisava dos votos para aprovar a reforma da Previdência. Muito bem. O que é que fizeram na sequência? Reduziram a alíquota, que era 12 para 4. E, com isso, inviabiliza o polo de componentes, o polo de concentrados, que é o principal polo de produção que vai compor o produto final em outro lugar. Isso gerou um abalo muito grande, depois de muitas idas e vindas, reduziu para 8%. E agora, senhores, eles estão dizendo o seguinte, que para compensar as perdas que terão com a redução que foi concedida pelo Congresso às micro e pequenas empresas, as empresas optantes pelo Simples, eles vão reduzir de novo o IPI dos concentrados. Senhores, isso tem um efeito nefasto, um efeito ruim. As empresas do polo de concentrados são empresas multinacionais. Elas não aguentam mais essas idas e vindas. Hoje a Folha de São Paulo traz uma matéria sobre esse assunto.
O resultado é que, se eles fizerem isso mais uma vez, nós corremos o risco de ver uma debandada dessas grandes empresas. E a saída de uma empresa desse porte tem um efeito cascata, porque ela vai dizer para o mundo, olha, não venham para a Zona Franca, a Zona Franca não merece confiança. A Zona Franca de Manaus está, portanto, diante de mais um ataque especulativo. E eu quero só lembrar aqui que o atual presidente da República teve uma votação esmagadora em Manaus. Não com meu voto, mas teve. Depois, o que ele tem feito é só jogar contra a Amazônia, é só jogar contra Manaus. Nem do ponto de vista político é possível entender o que ele quer. Ou, quem sabe, fazer todas as maldades para depois, quando chegar ali em agosto, setembro, ele querer aparecer como salvador da pátria e, como salvador da pátria, salvar a Zona Franca. Isso é muito sujo, isso é muito ruim, isso é muito repugnante. Então, quero deixar daqui o meu repúdio, dizer que, inclusive, o Amazonas deu ao senhor Bolsonaro o título de cidadão do Amazonas contra o meu voto, mas eu tenho que respeitar a decisão da maioria e ele é cidadão do Amazonas por uma lei aprovada nesta casa, como disse, contra o meu voto. Mas, nem assim, nem com todos os carinhos que o Amazonas tem feito a ele tem correspondido. Sempre que vem de lá é muita pancada, é muita grosseria, é muita agressão.